Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui com o André Soutilha para mais um episódio. Ele é coordenador de projetos e analista na Ideia Consumer Insights e trabalha com pesquisa focada em comunicação desde 2005. André, seja muito bem-vindo. Olá, Karen. Olá a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, né? É um prazer que eu venho participar aqui do podcast. É um assunto que eu espero que seja interessante para vocês também. Pesquisa, eu acho que envolve muita coisa e eu espero que eu tenha bastante conteúdo para trazer para vocês. Legal. A gente vai conversar hoje sobre um tipo de pesquisa específica, que é o Focus Group. Então, eu vou trazer já a primeira pergunta, que eu queria saber o que é esse tal de Focus Group. Muito bem, Karen. Olha, é legal, primeiro, não sei sobre o conteúdo que as pessoas já têm sobre pesquisa, né? É só fazer uma introduçãozinha, né? Que a gente tem a qualitativa e a quantitativa, né? Que são totalmente diferentes, mas conversam muito entre si, né? A pesquisa quantitativa, ela trabalha com número, né? Ela trabalha com estatística, né? A gente pega normalmente, ela trabalha com margens de erro e tudo mais. Como ela faz isso? É uma amostragem muito maior do que na qualitativa, né? A gente tem parcelas da população, segmentos da população onde se pretende estudar e tem entendimentos específicos já colocados, pautados direitinho, e a qualitativa não. A qualitativa é um contato mais direto, né? E quando a gente fala de pesquisa qualitativa, é importante a gente sempre pontuar que o intuito da pesquisa qualitativa é trazer a narrativa, né? Ou seja, é um conteúdo muito mais subjetivo. A gente tenta entender os porquês, né? A gente conversa muito com as pessoas, entender os porquês de determinadas coisas, obviamente focado em um assunto, em um cliente, em uma área para produtos ou serviços, a gente tenta entender as narrativas, as ideias que são trazidas de experiência de vida das pessoas, né, da população, que muitas vezes, justamente por vivermos num país muito grande, às vezes a gente não conhece, né? A gente fala de uma marca nacional, a gente não entende como é que é a relação que as pessoas têm com aquele produto, com aquela marca, naquela região, se são homens, se são mulheres, se são pessoas mais velhas, mais novas, e a gente bate um papo com eles. Na verdade é isso, é um bate-papo para tentar entender um pouquinho da realidade deles e, obviamente, na função de moderador, e conduzindo essa conversa de forma que eles consigam trazer com a maior naturalidade qual é a realidade que eles têm para trazer. Isso já era o Focus Group que você estava falando. Sim. Eu estou falando de Focus Group porque isso se estende também, né? Eu posso fazer uma entrevista em profundidade, ela tem mais ou menos essa mesma métrica. Só que o Focus Group, ele é um grupo, como o próprio nome diz, é um grupo focal, né? Então, são por volta de 8 a 12 pessoas sentadas em uma mesa, o moderador sentado... Normalmente a mesa é comprida, o moderador senta na cabeceira da mesa, né? E comumente, né, ou seja, sem pandemia, sem nada disso, a gente tem um espelho atrás, alguns clientes ficam atrás observando alguns comportamentos e vendo se está sendo conduzido da forma que ele quer e tudo mais, até para ter esse entendimento mais rápido, em loco, sobre a realidade. O né, cliente que contratou... O cliente que contratou a pesquisa. Podem ser clientes, podem ser pessoas da agência de publicidade também, se eles estiverem tentando desenvolver uma campanha, né, encontrar soluções ali de narrativa para trazer, para poder aferir valores à marca ou ao serviço que eles gostariam, enfim, saber se está alinhado com a proposta que eles já estão desenvolvendo. Então, a função da sala do cliente ela é bem importante, apesar de ser tudo gravado, né? As reuniões são sempre gravadas, até porque não tem como a gente anotar tudo, né? Então, inevitavelmente, a gente precisa ver e rever esse conteúdo várias vezes e tentar colocar ele num contexto, numa leitura, transformar aquilo numa leitura geral, né? Por mais que seja uma análise meio que individual, mas contextualizada dentro daquele segmento específico daquele grupo, é importante ter esse entendimento do todo, e para isso, obviamente, a gente tem que ver várias vezes. E para que serve um Focus Group? Quando é que ele é necessário? Olha, ele é muito necessário como ferramenta para pesquisa qualitativa, tá? A entrevista individual ela é muito boa, tá? Vamos só colocar só esses dois parâmetros, né? De entrevista individual e o focus group. A entrevista individual ela é muito importante quando você trabalha com questões mais técnicas
e você precisa discorrer com aquela pessoa de uma forma mais prolongada, para ele falar das experiências dele sobre aquela, sei lá, se ele trabalha numa empresa, sobre a relação dele com aquela empresa e com o mercado que ele atua. Quando a gente fala de focus group, a gente pensa mais na população em geral sobre o assunto tratado. Então, inevitavelmente, a gente tem perfis muito diferentes, tá, de pessoas, né? A gente tenta nichar ali no recrutamento, que é uma fase muito importante. Parece que é fácil, né, a gente chamar pessoas para conversar, botar um lanchinho na mesa, ganhar um dinheirinho no final, mas não é fácil, assim, a função do recrutamento é muito importante. E ali você tem um espectro muito amplo de pessoas, né, de tipos de pessoas, de comportamentos, mas todos dentro de uma mesma realidade. A gente procura separar quando são realidades distintas, seja por classe social, seja por região onde mora, ou homens e mulheres, dependendo do caso. A gente sempre tenta nichar bastante, deixar aquele grupo um pouco mais homogêneo, para a gente ter uma linearidade ali do que eles efetivamente acham e acreditam e discutirem entre si. Falando agora sobre o focus group, né, qual a diferença fundamental do focus group para entrevista em profundidade, seria realmente o fato da gente permitir com que eles troquem informação e que eles cheguem a conclusões juntos. Tá? A função do moderador não é fazer perguntas, é moderar uma discussão. Eu sei que a gente mais para frente vai conversar um pouco sobre isso, né, sobre dicas para pessoas que querem trabalhar com moderação e tudo mais, mas eu quis antecipar isso um pouquinho. Eu acho que é importante para o moderador ele ter esse entendimento. Tá? Quando a gente tem um roteiro pronto, ele não pode ser tratado como questionário. O bom moderador ele tem que fazer o mínimo de perguntas possível, né? Ele tem que conversar com as pessoas e esperar que aquelas respostas sejam respondidas por eles. Porque muitas das vezes aquelas perguntas já são perguntas que vão sair, eventualmente, em função da própria discussão. Eu não posso trazer exemplos, infelizmente, né? Assim, não posso falar de clientes e tudo mais, porque eu preciso pedir autorização para eles. Toda pesquisa é sigilosa, tá? Nenhuma pesquisa, você não vai conseguir encontrar um focus group aberto, assim, de uma marca ou de uma empresa, porque toda pesquisa ela é sigilosa, então a gente não pode abrir os dados assim, a não ser que o cliente nos autorize. Mas a discussão, ela normalmente segue dessa forma. A gente está aqui sentado para aprender com eles. Então, a gente não sabe nada, a gente é absolutamente ignorante sobre tudo. A única função nossa é conduzir a discussão para que fique mais natural possível, para que eles consigam se sentir à vontade também para trazer opiniões sobre aquela marca, aquela empresa, aquele serviço, enfim. E que também não é muito fácil, e esse é um grande desafio do moderador, é que normalmente o participante ele está pensando em que cliente contratou aquela pesquisa. Ele está muito preocupado em não prejudicar aquela empresa, né? Então, você tem que sempre se colocar como uma pessoa que não tem qualquer tipo de envolvimento com aquela marca, ou serviço, ou segmento, né? Porque muitas vezes ele não sabe qual é a marca contratante, depois é revelado e tudo mais, mas ele tem que sentir que ele está totalmente à vontade, não tem ninguém atrás daquele espelho, e para trazer os pontos negativos, porque o ponto do focus group, um dos principais pontos do focus group é, de fato, trazer a imagem real de uma marca e de uma empresa. Porque nós, por exemplo, vamos supor, eu trabalho na empresa X, é uma empresa de 200 funcionários, todo mundo conversando ali, tem várias frases escritas na parede, de direcionamentos de marca e tudo mais, diretrizes do que eles têm que seguir e tal. Eles acham que eles são aquilo, e na verdade eles não são. Toda marca é única e especificamente aquilo que o seu consumidor acha que ela é. Nada mais e nada menos. A missão é fazer com que as pessoas identifiquem na sua marca aqueles signos que eles têm ali, né? Aquelas características, aquelas informações. A priori, você não é nada daquilo. Você só é aquilo que o seu consumidor entende sobre você. E muitas das vezes acaba que o cliente se sente... Enfim, a pesquisa ela serve para o cliente apanhar um pouco. Ela o funciona cliente que assim. está contratando a pesquisa. Exatamente. Todo cliente que contrata pesquisa, sobretudo o focus group, ele tem que estar disposto a apanhar. Porque faz parte.
né? É melhor você apanhar agora, enquanto você está fazendo pesquisa, do que você apanhar depois de executar Quando já uma estiver no ação mercado, toda. já tiver investido dinheiro. Exato, exato. Às vezes muito dinheiro. E aí vai tudo por água abaixo. E esse processo ele é doloroso, mas ele é importante. Eu pensei até agora num caso, né, da New Coke, que foi um monte de investimento, foi para o mercado e deu errado, porque agora eu não sei o que deu errado, mas não fizeram testes suficientes para verificar que era de fato o que o consumidor queria, né? Então, Exato, exato. Esse é clássico, né? Esse é muito clássico. E aí, mas é muito importante, porque ele realmente descreve muito bem, é bom que fica sempre fresquinho na memória das pessoas, porque é exatamente isso, eles trouxeram um produto, né? Eles desconstruíram um produto, né, para criar um produto novo, e não tinham nenhum feedback do consumidor. E isso é péssimo, né? Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Quando a gente fala de Coca-Cola, então, né, enfim, é mais perigoso ainda. É uma empresa exatamente. muito grande, enfim, os custos são muito altos e tudo mais. Eu queria trazer um ponto do que você falou, isso do espelho, só para quem não está familiarizado, o que é esse tal de espelho que você está falando? Tá, é assim, vamos supor, você entra numa sala, você entrevistado, você entra numa sala cheio de comida na mesa, com pratinho, bolo e tudo mais, super convidativo, ar-condicionado, tudo bacana, senta em um dos locais, menos na cabeceira, que normalmente fica o moderador, e em uma das paredes tem um grande espelho, um espelho grandão, e aquele espelho, na verdade, é um espelho falso, ele funciona só de um lado, né? É um espelho normalmente de 2 camadas, né? Um deles é filmado, né? Filmado de insofilme, daquele reflexivo, mais reflexivo, e todo mundo que está dentro de uma sala escura enxerga quem está dentro daquela sala com os entrevistados. Quem está lá dentro da sala dos entrevistados não vê nada que acontece lá dentro. Então, é assim que funciona. Mas eu costumo sempre falar que aquilo é um espelho falso, tem uma pessoa atrás. Só que eu digo que é uma pessoa para anotar para mim, enfim, o conteúdo está sendo tratado, que eu não vou conseguir anotar sozinho, e por isso também está sendo gravado com câmera e tem microfone na mesa. Eu costumo abrir porque hoje em dia, com a internet sobretudo, as informações elas são muito fáceis de se passar, eu me sinto mais confortável também, né, de deixar isso claro. Mas ainda assim, mesmo avisando que aquilo é um espelho falso, tem uma pessoa anotando e tal, ela se sente menos observada, né? Ela se sente tão menos observada que muitas vezes você vê as pessoas se arrumando ali no espelho e elas esquecem completamente Quando elas sabem que que tem aquilo ali é um espelho alguém, falso. quando elas sabem que tem alguém, elas se sentem menos observadas? Não, ao contrário, elas Ah, sabem que tá. tem alguém. O ideal seria se elas não soubessem, Ah, tá. né? Mas, enfim, eu costumo avisar porque pode ser que uma ou outra pessoa saiba que é um espelho falso, e eu vou me sentir incomodado, né? De, poxa, o cara sabe que eu estou mentindo ali. Quer dizer, entre aspas, não, eu efetivamente estou mentindo. Mas eu costumo avisar, mas digo que é só uma pessoa ou outra notando, e às vezes é. Muitas vezes o cliente não vai participar, ou são 10 grupos, ele só consegue assistir a 2 ou 3. Então, nem sempre tem um grupo de pessoas grande ali atrás. A maioria das vezes, inclusive, não tem. São poucas pessoas, poucos representantes ali da marca ou da agência que estão acompanhando, ou investidores e tudo mais. Mas essa é a dinâmica ali da construção, da Entendi. estrutura, da pesquisa. Agora, na pandemia, não, está sendo tudo aí, por Zoom, tudo bate-papo online. E como é que tá sendo? Funciona? Difícil. Então, funciona, exige uma dinâmica muito diferente, assim, para quem não é moderador, é difícil às vezes entender, mas é muito diferente você colocar indivíduos dentro de uma sala onde elas não sabem direito onde elas estão sendo atendidas e tal, e a forma como elas se comportam quando elas estão em casa, né? A forma como elas reagem é diferente, e a forma como a gente reage com eles também é diferente em função disso, senão a gente perde, porque são muitos elementos que chamam a atenção deles dentro de casa, é o cachorrinho, a esposa chegando em casa, ou então ele está aqui com o computador, mas ali tem uma televisão, então a gente tem que ficar atento a várias coisas que estão acontecendo. Já tive entrevistado de focus group dentro do carro, já tive gente dormindo quase, deitado na cama, então a gente tem que ter um jogo de cintura um pouco maior, é uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente consegue sim. Entendi. Legal.
E eu queria voltar um pouco, o que motiva a necessidade de um focus group? Ok, bacana. Olha só, eu vou tentar colocar em termos mais práticos para que a gente consiga entender melhor, né? Vamos supor que você tem uma empresa que, sei lá, tem X anos no mercado e ela trabalha com roupas, tá? Ela trabalha com roupas comuns, né? Sei lá, pode ser do segmento feminino, tá? E aí você tem ali, provavelmente, o fluxo de caixa, você sabe o que está saindo, o que não está, você sabe mais ou menos, tem as suas concepções sobre concorrência, você tem as suas concepções sobre como você está naquele market share ali, como você é identificado, mas na prática você não ouve as pessoas, eu não costumo ouvir as pessoas sobre quem você é. As pessoas se pensam muito, poxa, mas a gente tem todo, por exemplo, redes sociais que podem servir para dar uma esclarecida sobre isso, e realmente você tem esse feedback através de redes sociais, mas a gente não pode esquecer do comportamento em rede, que ele não é, por exemplo, quando você pensa sobre uma marca, uma empresa, quando é que você interage com eles? Normalmente você interage ou para reclamar de alguma coisa, ou você interage para sei lá, participar de uma promoção, ou você... É muito difícil você efetivamente trazer aquilo que você pensa sobre aquela marca e o comparativo que você tem com outras marcas também, na hora de decisão de compra, de estilo e tudo mais. Isso não faz parte do ambiente. É muito difícil você conseguir encontrar isso no ambiente virtual, natural, né? Redes sociais, enfim. E o Focus Group ele serve justamente para isso. Quando você quer conversar, é como se fosse uma conversa íntima com os seus consumidores. Porém, ela é uma conversa íntima com seus consumidores sem que você esteja lá. Então, é como se eu fosse, por exemplo, eu me coloco como um moderador, um cara que pesquisa a moda, mas eu não entendo nada sobre aquele segmento. E aí, gente, o que vocês têm para me falar? Aliás, esse negócio de estalar dedo é cacuete de moderador. E aí, gente, o que vocês têm para me dizer sobre o mercado hoje de moda? Onde é que vocês costumam comprar as roupas de vocês? E qual é o estilo? Qual é o estilo que vocês se identificam? Mais assim, mais assado? E aí eles começam a verbalizar os seus sentimentos, né, sobre determinada marca, sobre determinado estilo, sobre a leitura que eles fazem sobre as marcas, que muitas vezes não é linear, né? Alguns pensam mais assim, outros mais assado, e a gente começa a ter uma ideia do geral. Espera aí, o nosso quadro é esse, a gente precisa montar um quadro, a gente precisa apresentar um quadro. O cliente já nos trouxe antes da reunião, né, como ele se identifica, como ele se enxerga e o que ele quer testar, como às vezes de comunicação, um conceito de campanha que a gente quer apresentar, que eles querem apresentar, ou querem saber se estão no caminho certo. É muito importante isso também. Às vezes você apresenta um monstro de uma campanha publicitária, para quem não é de PP, né? Publicidade e propaganda, monstro, quando você tem uma propaganda, entre aspas, gravada, né? E aí você apresenta essa propaganda para os pesquisados, enfim, para eles opinarem se eles gostaram ou não. É óbvio que não é uma grande produção, mas é só para eles terem uma ideia e poderem fazer seus julgamentos. E ali eles trazem muitas palavras, termos, eles trazem um conteúdo que é muito difícil de se obter sem ouvi-los, né? Você precisa ouvi-los e entender o que eles entendem sobre você. Tá? Essa é a função fundamental. Todas essas informações iniciais que eu falei sobre fluxo de caixa, sobre market share, tudo isso o cliente já tem, né? Ou então é uma pesquisa quantitativa que vai te trazer. Agora, a Quali não. A Quali está ali para ouvir narrativas, para ter entendimento de narrativas e como trabalhar com aquele público, mexendo no emocional, mexendo nas sensações, enfim. O objetivo é basicamente esse. Legal. E como é que funciona a preparação de um focus group? Porque tem a parte de recrutamento, tem a parte de você montar um roteiro. Por mais que você não tenha aquele roteiro estruturado, precisa ter um guia, né, do que você gostaria de saber e falar. Vamos só deixar claro, o roteiro é sempre ultra estruturado. É porque a condução do roteiro é diferente de um questionário. Roteiro é uma coisa, questionário é outra. O questionário, você lê as perguntas exatamente como elas estão,
e você tem essas respostas específicas para aquela pergunta. Um roteiro é diferente. O roteiro você sabe o que tem que ser mensurado, o que tem que ser entendido, e você traz essas discussões, obviamente seguindo uma ordem para te facilitar no entendimento depois na sua análise, mas é um bate-papo onde você tem que saber o que tem que ser questionado ali e quais são os retornos que você tem que receber. Essa é a diferença fundamental entre roteiro e questionário. Olha, os processos são muitos. Em etapas, a primeira coisa a ser feita é conversar com o cliente. E aí é um bate-papo, às vezes, bem extenso. Você fica, às vezes, vai mais de uma reunião para você ter alguns entendimentos sobre o que ele quer, quais são os objetivos da pesquisa, né? O que ele já sabe sobre ele mesmo, aonde ele quer chegar. Às vezes a própria agência vai também nessas reuniões para mostrar, olha, a gente tem algumas campanhas para serem testadas, a gente quer saber se está dentro dessa linha e tudo mais, eles apresentam. Então, tem um bate-papo extenso, né, e bem minucioso antes de qualquer pesquisa ser realizada, até para a gente poder definir exatamente quantos grupos a gente precisa, poder traçar qual é o perfil desses públicos, porque às vezes, por exemplo, Rio de Janeiro, eu preciso falar com as pessoas da Barra da Tijuca, né? Chutando aqui. A gente tem, sei lá, 6 zonas na Barra da Tijuca. É o mesmo bairro, mas são 6 zonas diferentes que você precisa nichar. Você precisa saber qual a diferença dessa região para essa região, para aquela região. E às vezes você tem resultados muito diferentes entre eles, né? Então é importante você traçar esse perfil dos entrevistados dos grupos, isso cautelosamente, para poder chegar no objetivo que você efetivamente quer. E aí vem o recrutamento. O recrutamento ele costuma ser bastante difícil. Assim. Imagine pessoas ligando para outras pessoas, fazendo um convite para participar de uma pesquisa. Por mais que, às vezes, ela já esteja num banco de dados prévia, né, criado previamente, para participar de pesquisas, tem pessoas que são mais predispostas, nenhum participante de pesquisa, normalmente nenhum participante de pesquisa participou de qualquer pesquisa em 2 anos, tá? São métricas que às vezes mudam, né? Enfim, esse período costuma mudar, ou então, dependendo do segmento, tem um período de tempo diferente, mas se for colocar uma média, assim, por volta de 2 anos, elas costumam não participar de nenhuma outra pesquisa. Então, não existe nenhum profissional de pesquisa, de participar de pesquisa, porque normalmente você ganha um dinheiro, né? Você ganha ou um presente, ou um valor em dinheiro para poder participar dali. Então tem esse processo do recrutamento, que é um processo complicado a beça, assim, eu tiro meu chapéu para os recrutadores, eu não faço isso, mas o que a gente não sabe fazer, a gente aprende, a gente escuta e bate palma, né? Então parabéns aí para todos os recrutadores. Depois vem a execução, normalmente tem uma estrutura, uma sala de pesquisa com esse perfil que eu já desenhei para vocês, né? Tem uma recepção, tem a sala do cliente, tem a sala da participação, né, dos entrevistados, do focus group. E depois é a análise, né? A gente pega todo esse conteúdo, analisa, às vezes a 4, a 6, a 8 mãos, né? Discutindo resultados, vendo e revendo esses vídeos, fazendo os cortes todos ali para ter o entendimento se realmente tem perfis específicos que a gente pode tratar de uma determinada forma e outros diferentes, e saber como eles conversam entre si. Eu sei que falando solto assim fica um pouco confuso para quem não trabalha com pesquisa, mas a gente, enfim, de uma maneira geral, senta e discute resultados, tá? E depois monta um relatório. A gente monta um relatório, às vezes com inserção de vídeos, às vezes sem os vídeos mesmo, só a apresentação, e vai até o cliente, tem uma reunião, conversa com ele sobre resultados, enfim, é basicamente isso. Nessa parte de recrutamento, tem 2 coisas que para mim parecem um pouco polêmica. Não, a primeira coisa eu não acho tão polêmica, mas é mais complicada. Como é que você recruta uma pessoa? Como é que esse processo... Porque às vezes ela está inscrita no banco de dados, mas às vezes não. Como é que faz para recrutar esse tipo de pessoa que não está e que precisa ser alguém que não está num banco de dados nenhum? Então, essa pergunta é muito difícil de responder, justamente porque eu não sou recrutador. Mas o que eu posso te antecipar, assim, é que tem perfis que são muito difíceis de serem recrutados. Vamos supor, uma empresa que desenvolve um aparelho médico específico para cirurgia do coração.
A gente tem que conversar com esses caras. Como é que você recruta eles? Tudo bem que eu falei algo muito específico, de repente seria mais para entrevista em profundidade, mas, sei lá, um aparelho ortodôntico. Às vezes esses caras não têm tempo para estar lá. Às vezes a hora deles custa tanto que você não consegue trazê-los. Então tem todo um tratamento totalmente diferenciado para você alcançá-los. Agora, a mágica que os recrutadores fazem, eu não sei. E eu me arrisco a dizer que se tivesse um recrutador de ponta, como os que a gente trabalha, e viessem conversar com vocês assim, eles também não trariam informações muito minuciosas sobre o processo. Mas o importante é a gente ter essa validação de que eles, de fato, não participaram de pesquisa em muito tempo e a validação de que aquelas informações que eles trouxeram previamente sobre eles mesmos bate, confere, está tudo certinho. Então, esse também é um processo que a gente faz, né, que é complexo. Agora, como eles conseguem trazer essas pessoas é realmente a mágica. Muitas vezes é muito difícil. Só essa parte de ter, no mínimo, 2 anos ou algum tempo sem ter participado de pesquisa para não enviesar na hora da pesquisa, né? Porque se você participa muitas vezes de pesquisa, acaba que você conhece o processo. Quando eu estava estudando, eu tinha uma matéria de pesquisa que a gente, dentro da faculdade, às vezes fazia entrevista com a gente mesmo, dentro da faculdade. Só que a partir do momento que você tinha matéria de pesquisa, a professora falava, vocês não podem mais participar de pesquisa. Se vocês forem recrutados, fala que vocês não podem, porque vocês trabalham com pesquisa. Então, é por esse motivo, né? Para não ter isso de enviesar. Isso. Existe um registro na ABEP, né? Que impede que as pessoas, um cadastro lá para as pessoas serem conferidas e ver, olha, esse aqui já participou, esse aqui não participou, por exemplo. Se eu executo hoje um grupo, eu passo as informações para o banco de dados deles, e eles sabem que qualquer instituto, para qualquer marca, qualquer empresa que vá fazer entrevista com esse participante, vai saber que ele já participou, e ali ele já está vetado, né? No melhor dos casos, né? Quando, enfim, os processos são sérios, enfim, isso tem também uma certificação, né? A BEP traz essa certificação para o cliente ter essa segurança. Então, assim, é uma forma da gente garantir que isso efetivamente está sendo feito. Eu fui falar sobre isso e esqueci a sua pergunta, desculpa. Não, na verdade já foi a pergunta. Eu tinha uma outra, que essa é um pouco polêmica, em relação a isso de ter algum brinde ou até dinheiro envolvido como recompensa, bonificação, né? Uma bonificação. Como é que isso é visto? Porque às vezes a pessoa participa da pesquisa só por causa do dinheiro ou do bônus. Como é que se lida com isso? Então, no próprio recrutamento, porque assim, existem perfis e perfis de pessoas, tá? O recrutador, ele sabe quem rende, né? Ele sabe quem rende o quadro ali, né? Tem gente que não rende, tem um perfil que não rende, não vai abrir, não vai discutir, não vai conversar, é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não costuma interagir com outras pessoas, aí fica mais acuada, ou são pessoas que são extremamente dominantes, né? E você sabe que vai ter problemas depois na moderação. O próprio recrutamento ele já começa a fazer um controle a partir da primeira ligação, né? Primeiro contato, já seja presencial, seja por telefone, ele já costuma fazer um filtro a partir dali, né? Você sabe se aquela pessoa realmente é indicada para participar da pesquisa ou não. Mas, assim, a verdade ela vai dar 2 horas da vida dela, do dia dela, normalmente dia de semana, normalmente à noite, para você, para conversar com você. Tudo bem que ela está sendo muito bem recebida, tem um lanche muito bacana, geralmente é um lanche muito bacana na mesa, é um bate-papo de um assunto que previamente a gente já sabe que é do interesse dele, então isso já são coisas que agradam e tudo mais. Mas se você não traz qualquer tipo de bonificação, inevitavelmente você tem chance das pessoas não aparecerem, né? E aí, se você não forma quórum, você não tem pesquisa. Então, inevitavelmente, você tem que trazer alguma coisa. Às vezes é um presente, por exemplo, se é uma marca de chocolates, às vezes é uma cesta com os chocolates da marca, enfim, tem isso também. Mas, por experiência, o pessoal costuma se sensibilizar mais e garantir mais a presença quando é um valor em dinheiro, né? A não ser que seja um público de classe mais alta, tem essa diferença também.
público de classe mais alta costuma preferir um presente, porque ele sabe que a hora de trabalho dele vale muito mais do que aquele valor a ser apresentado. Então, às vezes um vinho, às vezes uma cesta de produtos, às vezes um ingresso de alguma coisa muito bacana, enfim. Por aí vai. Dependendo do perfil do cliente, pode ser muita coisa diferente. Mas o normal é dinheiro mesmo. É o mais comum. E você ia falar um pouco das dicas antes, mas agora é o momento. Se tem alguma dica para tanto, vou abranger um pouco, tanto para quem está mediando o focus group, quanto para quem em alguma outra parte do processo. Ok, tá. Para o moderador em si, eu acho que o mais importante é ter esse entendimento de que ele não pode ser especialista de nada. Tá? Eu já vi, eu digo isso por ter visto isso já acontecer, alguns clientes buscarem por pessoas, não, eu quero alguém que entenda do riscado aqui da minha marca ou do meu segmento para conversar com esse público, porque isso é um pouco arriscado. Se ele não for um moderador profissional, e ó, a gente está falando de pessoas que estão querendo entrar em pesquisa, né? Então eu estou meio que contextualizando com isso, você não pode trazer nenhuma informação prévia sobre aquele segmento, aquele produto, aquele serviço, aquele seja lá o que for que a gente esteja tratando, na mesa. Você tem que ser um aluno ali, né? Você tem que passar isso para eles. Olha, eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Eu, infelizmente, não vou saber responder coisas para vocês sobre isso, porque eu não sou de lá. Eu não tenho esse conhecimento, né? Eu não tenho essa prática. Muito pelo contrário, eu vim aqui para estudar isso. E eu vim estudar isso com vocês. Então, eu tenho muito a aprender com vocês aqui, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente mergulha muito em uma marca e passa a ter alguns entendimentos sobre aquilo. Não, aquela marca é isso. Não, aquela marca é isso. Ela se vende como isso. Eu acredito que ela seja isso. E você descobre que é algo totalmente diferente, né? Ou então, o mercado é assim. Se o cliente disse que o mercado é assado, ele é. Ponto. E a gente tem que tratar exatamente dessa forma. Outra dica interessante é tente ver, e aí varia de moderador para moderador, tente ter um entendimento de o que você pode fazer para poder tomar conta do seu grupo. Porque você não pode dominar o seu grupo, né? Você tem que deixá-los à vontade para bater um papo, eles não podem sentir que você é uma grande autoridade ali, que eles têm que ficar atentos e tensos, nem nada parecido, e pode acontecer, né? Se você se colocar, se impuser de uma forma muito sisuda, muito bruta, muito autoritária, isso pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você não pode perder o controle desse grupo, né? Porque, eventualmente, vão ter entre 10, 12 participantes, vai ter uma pessoa mais falante, vai ter gente que se impõe mais e que puxa outras pessoas para convergir com as ideias dele ali. E aí você tem que entrar com uma autoridade, né? Aí você tem que começar a puxar mais. Não, agora, vamos lá. E você? Quero ouvir você um pouco, Maria ou José. Não, segura só um pouquinho, quero ouvir os demais e tudo mais. Mas sempre de uma forma muito amistosa. Usa-se muito o sorriso no rosto, justamente para não trazer aquele peso de que você é alguém que está determinando quem vai falar, quem não vai falar. Então, é muito importante você trazer leveza para a discussão e saber quais são os... eu, por exemplo, uso muito isso, né? Como eu falei, a questão de estalar o dedo, de olhar, de dar uma pontada e puxar e tudo mais. Mas tem grupos que você começa a perder o controle, ou então o grupo que está mais amuado, que não está te respondendo, eu simplesmente levanto. Eu fico em pé e começo se eu estou em pé, eu já estou mais em cima, já começo a puxar eles mais para o alto. Então, assim, cada grupo é um mistério. Você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe qual vai ser o retorno que eles vão te dar. E ali você é o cara que está tocando, né? Você é o cara que está tocando sempre na linha tênue entre ter o controle e não ser um autoritário. Então, é bastante complexo, mas a experiência te traz isso, né? Você vai sentindo, você vai vendo aquilo que compõe melhor também no seu perfil. Eu sou um homem, né? Para mulheres já pode ser que seja diferente, a forma de se impor é diferente. Eu também, sei lá, tem vários perfis de corpos diferentes e cada um tem que encontrar ali o seu, e vozes diferentes, de volumes diferentes, de timbres diferentes, e as pessoas reagem a isso. Então, cada um encontra mais ou menos a sua fórmula para moderar melhor. É bom, experiência é sempre a melhor coisa. Se você quer ser um moderador, insista bastante, faça isso na faculdade, que é muito bacana.
tá? Esses exercícios das aulas de pesquisa são fundamentais para você ter esse entendimento do que funciona para você, do que não funciona para você. E é isso, bola para frente. Vai treinando, vai seguindo, vai estudando, que isso é muito importante. Legal. E tem algum tipo de dificuldade que você pense, essas são as maiores dificuldades que eu tenho e isso sempre acontece? Alguma dificuldade assim muito forte? Olha, não pensando no cliente, mas pensando como prestador de serviço, né? A minha maior preocupação é o grupo cair. Quando o grupo cai, e acontece, né? Aí a gente zera tudo e tem que refazer e pesquisa, não sei se... não vou falar de valores, né? Mas não é algo muito barato, porque você tem que pagar a sala, você tem que pagar os entrevistados, né? Você tem que pagar o seu trabalho, enfim, tem todo um processo. Tudo bem, quando um grupo cai, você não cobra o seu trabalho, mas a operação toda tem um custo, né, e tal, e tem o tempo do seu cliente também, né, enfim. Então, quando cai o grupo, é o pior dos quadros. Mas tá? o que quer dizer cair o grupo? Cair o grupo significa não ocorrer o grupo por algum motivo. Ou por falta de quórum, porque as pessoas não compareceram, porque, sei lá, caiu uma grande tempestade, e aí as pessoas não chegaram. Ou então, vou te citar um exemplo sem falar sobre marcos, tá? Isso são muitos anos de pesquisa, já tenho vários exemplos aqui para citar. Por exemplo, um participante perdeu o pai um dia antes de participar da pesquisa. E aí ele usou a pesquisa como uma forma dele bater um papo ali, tentar esquecer que aquilo aconteceu. Só que ele não aguentou. Ele trouxe porque tem um momento do aquecimento inicial, onde as pessoas conversam um pouco sobre a vida e tudo mais. Ele trouxe aquilo e começou a chorar copiosamente. E as pessoas passaram a não ter mais o foco em mim e passaram a ter o foco nele. O meu foco foi para ele, né? Então, assim, é muito complicado. Como é que você vai tratar de um assunto assim? E aí você acaba perdendo o grupo. Tem N casos de pessoas que eventualmente precisam sair por algum motivo. Acontece muito com criança, por exemplo. É muito difícil você fazer grupo com criança, né? Primeiro porque elas têm que sair felizes e crianças juntas e muitas vezes não saem felizes. A criança, ela costuma ser bastante natural, né? Quando traz, assim, quando ela gosta de um desenho, de uma marca, de um brinquedo, de alguma coisa assim. E tem todos os signos aferidos àquele personagem, por exemplo, que tem que ser de menina, e se um menino gosta, ele implica, ou então se bullying também pode acontecer. E você, na função de moderador, lembrando que os pais não estão dentro daquela sala, se sai uma criança chorando, de quem é a responsabilidade? É sua. Então é muito complicado você fazer grupo com criança, então eventualmente pode acontecer. E isso, agora, problemas mais comuns e que acontecem na maioria dos grupos, inclusive, é você ter figuras mais dominantes de discurso. Pessoas mais eloquentes, pessoas que gostam de puxar a atenção para si e gostam de puxar a opinião dos outros para a opinião dele, né? Isso acontece muito. E o moderador ele tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essa pessoa, que normalmente tem também um ego mais complicado de se tratar, né? Normalmente converge essas características, né? Uma pessoa que é mais eloquente, tem uma voz mais ativa e gosta de puxar opiniões, normalmente ela também acaba se tornando um pouco mais complicada de lidar com o ego. Então a gente não pode também baixar ela de posto quando ela se encontra ali, né? Então, assim, a gente costuma puxar perguntas direcionadas para outras pessoas e depois para ele também, para que ele não se sinta preterido. Então é complicado, assim, é o mais complicado. Quando você tem pessoas com perfil muito dominante, é mais difícil da gente tocar o grupo sem que aquela pessoa influencie na opinião das outras. E o que podem ser resultados desse tipo de pesquisa? O que o cliente deve esperar quando ele busca por uma pesquisa qualitativa ou um focus group? Perfeito. Olha, um cliente ele tem que primeiro esperar ouvir o pior dos mundos e eu também esperar pelo melhor dos mundos, né? Ele tem que saber que ele está pronto ali para ter todo o conceito que ele tem sobre a própria marca, a própria empresa, totalmente desconstruído na visão do cliente, né? Então ele tem que estar muito preparado para receber os resultados.
ele já tem que ter essa visão, né? Afinal de contas, a pesquisa ela não é responsável pelos resultados, né? O resultado é o que ele construiu na sua relação com o consumidor, né? Ele tem que estar preparado para isso. Então, assim, o cliente ele tem que ter o entendimento de que ele vai ouvir efetivamente aquilo que as pessoas percebem sobre ele, tá? Pode ser sobre uma campanha, pode ser sobre o produto em si, pode ser sobre campanhas anteriores e a concepção que as pessoas fizeram sobre aquela série de campanhas, né? Sei lá, às vezes a concepção do cliente, do consumidor, ela normalmente está vinculada, sei lá, aos últimos 5 anos de campanhas seguidos que a pessoa, que a agência fez para aquela marca, para aquela empresa, e aquilo está estruturado na cabeça do consumidor. E às vezes é totalmente diferente do que ele espera, né? Isso pode acontecer. E aí você tem que justamente saber aquilo anteriormente para poder tratar disso, desse problema ou não. Pode ser que não seja um problema, pode ser que ele tenha realmente conquistado todos os objetivos que ele quis, né, no planejamento. Pode ser que não. Então ele tem que estar muito pronto para isso, tem que estar com a cabeça muito voltada para isso. Olha, pode acontecer ou pode não acontecer. Então, assim, o cliente, de um modo geral, ele tem que ter um entendimento amplo sobre dentro dos segmentos que estão sendo abordados, né, segmento por idade, seja por faixa etária, seja por classe social e tudo mais, qual é a concepção que as pessoas têm sobre aquela marca, aquele produto, aquele serviço, ou aquela campanha, né? Então, ele tem que ter essa visão. Eu estou vendo um segmento restrito, específico, sobre aquela marca, né? Dentro daquele segmento. De repente, no grupo seguinte, né, e no outro a gente tem quadros totalmente diferentes. Então, não tentar antecipar resultados, tá? E por isso a necessidade de muitos grupos, né? O ideal é você ter o máximo de grupos possível, que é justamente para você poder fazer esses cortes, né? Cada grupo ser representativo de um segmento específico. Você misturar um pouco muitas coisas, fica muito difuso, né? Você não tem uma coisa mais firme em resultados, né? Dependendo do caso, você pode ter uma quantidade menor de grupos, em outros casos, uma quantidade maior. Isso depende muito do planejamento, né? Normalmente, a empresa de pesquisa te dá essa informação, olha, para esse projeto a gente precisa disso, 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 e o cliente ele tem que ter esse entendimento, né? E faz parte também da empresa de pesquisa passar essa importância na reunião, né? Que é muito simples, assim, de falar, olha, a gente precisa disso, custa tanto e pronto, acabou. O cliente vai, poxa, mas por quê? Ele não sabe o porquê, ele não é um profissional de pesquisa, ele não é de uma empresa de pesquisa. Então, também é importante que a empresa de pesquisa saiba trazer para ele qual é a importância disso tudo, qual é a função disso tudo, com qualidade, né, para que ele possa entender realmente a relevância disso. E aí você trouxe um pouco dessa parte de comunicação. Como é que o resultado desse tipo de pesquisa pode ser usado na comunicação? Então, de várias formas. Na verdade, quando você fala, por exemplo, de uma agência, né, participando do processo, a gente pode pegar os insights iniciais num bate-papo, tá? Não precisa necessariamente trazer uma peça, testar algum conceito ou testar algum monstro. Você pode simplesmente conversar com eles sobre a concorrência, sobre aquela marca, sobre o dia a dia deles, quais são as necessidades deles, o que está faltando, né, para eles, o que eles sentem falta no dia a dia, de facilitadores, enfim, bater um papo com eles sobre aquele produto que está sendo tratado. E aí, a agência presente, seja ali no grupo em si, ou vendo os resultados, ou vendo os focus group, depois gravados, a agência ela pega os insights daquilo, né? Ela pega os insights daquilo, às vezes algumas frases, muitas vezes uma frase de um slogan ou de uma campanha, né, que assinou uma campanha, né, e o texto da campanha, muitas vezes são termos que a gente presenciou no focus group, né? Que a gente, por exemplo, a gente não só conversa com eles, a gente vê o que eles estão trazendo de informação e a gente vê também a reação das pessoas sobre aquilo que está sendo trazido. Então, se um participante fala uma coisa muito bacana e todo mundo endossa, todo mundo fala, pô, isso é legal, isso é muito bacana, nossa, adorei essa frase, né? Você sente que aquilo ali meio que envolveu e que significou, trouxe um significado especial para aquela sensação, ou para aquela marca, ou para aquela necessidade dele.
isso tem um valor muito grande para a comunicação, né? Você consegue trazer insights muito bacanas para você criar uma campanha, para você direcionar uma campanha, que às vezes ela está direcionada para um lado que não é o prioritário para aquele consumidor, né? Então ele precisa ter esse entendimento. Se o que ele está trazendo como ponto principal para o uso daquele produto, ou daquele serviço, ou daquela marca, se aquilo ali é o mais relevante para o seu consumidor, e se tem realmente conexão, aderência com a sua proposta da marca, né? Com a proposta da marca, que às vezes não tem aderência, né? Não adianta você querer dizer que você é a coisa mais maravilhosa do mundo sobre tudo, né? Você tem que saber ter o entendimento de aonde você pode entrar para você entrar bem, né? Então, ter essa concepção é muito importante também da função do cliente, né? Observando o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando, e a própria agência na comunicação, eles sabem disso, né? Eles sabem explorar o que aquela marca tem de melhor, ou evocar no consumidor aquilo que aquela marca pode ser melhor, pode ser top of mind. E isso é importante, né? Isso é importante. Por isso, a pesquisa, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de marca, mas é uma marca que eu não atendo, mas como é muito popular, eu acho que fica mais fácil de ser entendido. Pode ser da Pepsi, perdão, eu acredito que tenha sido de focus group. Eu não sei, mas eu acredito que tenha sido. Porque é uma frase muito comum que nós nos pegamos mesmo falando quando não tem uma Coca-Cola, tem uma Pepsi e tudo mais, justamente porque está no discurso. Então, quando você usa algo que está no discurso, que é comum, é palatável para as pessoas, para o público, para o consumidor, é muito mais fácil dele entender também quando ele vê uma campanha, né? Então, você torna a campanha mais assertiva em objetivos, você torna a campanha mais palatável no que se refere ao entendimento, né, do que está sendo transmitido, e você também evita cometer erros absurdos, né? Assim, que é o pior dos quadros, é quando o cliente entende algo totalmente diferente daquilo que você queria transmitir. Então, eu acho que essas são as funções fundamentais da pesquisa do processo de publicidade, de criação de agências de publicidade com pesquisa, trabalhando com pesquisa. Tudo bem que eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que todo setor toda agência de publicidade deveria ter um setor de pesquisa e planejamento também, né? Seria o melhor dos mundos. É claro que não é fácil, é claro que é muito difícil você ter isso. Eu conheci pouquíssimas agências que tinham, mas é importante para a publicidade, para a comunicação, é importante. Por mais que muitas vezes você acabe meio que virando uma pedra no sapato da criação, né? Porque você desvalida, às vezes, algo que foi criado com o maior carinho, com o maior esforço, né? Que a gente sabe, a gente dá um valor absurdo para a criação publicitária, mas às vezes não tem conexão, não tem contato, né, com o consumidor. E a gente tem que saber disso antes, né? Saber depois é complicado. Então, pegando assim, tentando resumir um pouco do que você falou, a importância é realmente trazer insights, tanto de entender a relação com o público, entender que palavras podem ser usadas, frases podem ser usadas, o que está, digamos assim, na boca do povo, né? Para aproximar a comunicação e o público. Mas assim, só para ficar claro, tem assuntos que não fazem parte da roda de conversa normal, né? São concepções que nós temos sobre a utilização de produtos, de marcas e tudo mais, que a gente não conversa, não vira pauta de conversa entre amigos e família e tudo mais. Elas só surgem quando você realmente senta numa mesa com as pessoas para conversar sobre aquilo. Então, eles mesmos começam a refletir sobre coisas que eles não refletiam normalmente, né? Então, assim, ouvir pessoas no seu dia a dia, isso é algo que o cliente muitas vezes pode fazer, ouvir as pessoas no seu dia a dia, né, no shopping, com os amigos dele e tudo mais, e achar que não precisa mais explorar porque ele já tem essas impressões. E muitas das vezes essas são conversas que não vêm naturalmente. Então, o Focus Group proporciona isso. Você fazer rodas de discussão de assuntos que, algumas vezes, não são comuns no dia a dia. E isso faz eles refletirem ali sobre alguns conceitos. E isso é muito bacana, porque ali a gente pega os insights para a comunicação. Refletir, trazer em palavras, às vezes, o inconsciente, né? Que às vezes nem eles mesmos tinham pensado.
E Exatamente. você comentou antes comigo que trabalha há 16 anos com pesquisa voltada ao ramo alimentício. E aí que você Isso. se especializou em fast food. Queria saber um pouco mais sobre isso. Então, esse é um desafio muito grande. Eu acabei me especializando nisso em função de clientes que eram ligados a fast food, mas foram 16 anos de muita escola, porque quando a gente fala de alimento, a gente está falando de algo muito, de um nível, de uma profundidade de consumo muito mais complexa do que a grande maioria dos segmentos de produto e serviço. Porque o alimento em si, né, a comida, o fast food, direcionar para fast food, que é mais fácil, ele é um consumo em vários níveis. Primeiro, a percepção que você tem em relação àquela marca, aquele produto. Segundo, a forma como o que ele vê daquele produto, quando aquele produto chega efetivamente para você, que muitas vezes não bate exatamente com aquele do cardápio, né? Enfim, mas é importante que toda essa experiência, ele conceitualiza tudo isso como uma experiência só. Ele não separa. Nós, como consumidores, não separamos isso muito bem. É algo muito misturado e acaba virando, aquele é melhor, o fast food X é melhor, o Y é melhor, o Z é melhor. Mas essas experiências, elas são misturadas em uma coisa só. Quando você vai ao fast food, quais são as etapas? Você tá ali você vê primeiro a marca, você tem as promoções, os produtos, aquilo cria, né, um appetite appeal, né, que nós chamamos, né, a expectativa de experimentar aquele produto ou de consumir aquele produto de modo geral. Você já tiver conhecimento, né, sobre aquele sanduíche ou aquela sobremesa. A fila, a demora para chegar ao produto, a percepção de limpeza que ela tem e tudo mais. E quando chega o produto para você, são várias coisas que você avalia quando você consome aquele produto. A aparência dele, o cheiro, o sabor, a suculência daquele produto, né? A textura daquele produto, as cores daquele produto, a forma como você pode segurar aquele produto para consumir. Inclusive, existem regiões no Brasil onde as pessoas seguram o sanduíche mais de cabeça para baixo do que nós aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo, isso acontece. As pessoas pegam uma incidência maior, né? Claro que não é uma regra. Os sanduíches viram de cabeça para baixo. Então, tudo isso, cada região do país tem uma forma de consumir diferente. E a gente tem que avaliar isso tudo, né? Então, são níveis e profundidades diferentes de consumo. E, obviamente, quando você tem níveis e profundidades de consumo, você tem elementos de composição do que é um bom ou um mau fast food diferentes. E aí você tem que atuar em cada uma dessas camadas para saber o que você tem que ajustar ou não, né? Esse é o grande desafio. É você ter um entendimento, por exemplo, saber se a sua marca ela é a melhor em que segmento, por exemplo, de produto. É o sanduíche, é a batata, é o milkshake, como se posicionar com a sua marca. Se o seu planejamento for efetivamente ter a imagem da sua marca, ter esse vínculo com nós somos os melhores da batata frita, muito bem, muito legal, mas é muito difícil você ter alguém que quer só isso, né? Você quer abraçar algo um pouquinho maior. Mas você também tem que se utilizar disso como asset da sua marca, né? Isso também é importante. Você tem que saber evocar quais são as características que são positivas da sua marca, poder e trabalhar com o que você ainda não tem, para você ajustar também na produção, ajustar no treinamento de funcionários, ajustar na comunicação. E isso não tem jeito. Inevitavelmente, você acaba tendo que fazer como? De uma maneira bem diferente do focus group, né? Que é na loja, que é no local onde você, sei lá, numa grande avenida com muita movimentação daquele fast food. E aí você tem que montar uma equipe, você tem que ter um pessoal muito capacitado para poder ver as reações, ver quando a pessoa senta com um sanduíche ou com um milkshake, ou seja lá o que for, como ela reage quando ela vê aquele produto, né? Porque a gente come com os olhos também, né? Isso é muito importante. Aproveitar que Você ia já falar? está tendo contato direto com o cliente naquele momento e já aproveitar esse momento para fazer não necessariamente uma pesquisa, mas já captar informações do que o consumidor está dizendo para a gente sem falar, às vezes, né?
com a expressão que ele está Exato, fazendo, exato. com os olhares, com a reação que ele tem ao receber. Então, já aproveitar esse momento para poder ter esse feedback do público. Você tem experiência também em trabalhar com comunicação para o público infantil? Sim, sim, nós trabalhamos muito com o público infantil, até trouxe isso um pouquinho mais cedo, né? Justamente para poder ter um entendimento, porque o que acontece? As crianças, ao contrário de nós, né, jovens adultos ou adultos, você jovem adulto, eu mais velho, as coisas têm uma durabilidade maior para nós, né? Assim, o que é bacana, o que é legal, o que não é. Para a criança, não, isso passa muito rápido. Né? Então, assim, o que é legal para uma criança de 4 anos é horroroso para uma criança de 6, 8 anos, né? Elas passam a odiar coisas que elas adoravam, né? Aquilo já passa a ser coisa de criancinha. Aí, quando você tem 12 anos, aí a coisa de 8 já não é mais legal. Então, as franquias, as marcas, os personagens mesmo são criados, as franquias de animação, de filmes, elas se planejam muito em função disso, né? Tanto que alguns, por exemplo, um desenho X, ele muda as suas características para tentar acompanhar a geração que realmente consumiu ele e que agora está um pouco mais velha. Então, ter esse entendimento sobre o que uma criança quer é algo que exige renovação contínua, né? Para ter um entendimento do que realmente ainda tem contato com aquela idade, com aquela faixa etária. Então, assim, para desenvolvimento de desenhos animados, nós já também trabalhamos com uma rede de TV fechada para desenvolvimento de produto audiovisual para crianças. Para fast food, nós fizemos também, né, avaliação de quais seriam as franquias que seriam interessantes para cada faixa etária. Brinquedos, né, porque existem 2 conceitos muito interessantes de brinquedo, que é o conceito do que é legal, bonito e que dá vontade de comprar pelo personagem, por ser visualmente interessante, e tem também o que a gente chama de brincabilidade, né, que é um termo que a gente não existe, né, mas a gente meio que inventou, para saber o tempo de vida daquele brinquedo na mão de uma criança. Porque, às vezes aquilo é muito legal, tal, não sei o quê, mas você não tem o que fazer com aquilo depois, né? Então já perde interesse. Agora, se o brinquedo às vezes não tem um personagem mais chamativo e tal, mas se ele gera, esse conceito de brincabilidade, né? Ele é divertido, você consegue manusear ele de formas diferentes, ou trocar uma peça e botar no outro, enfim, algumas coisas são mais interessantes para aquela determinada faixa etária, ou para menino ou para menino, ou os dois, enfim. E aí consegue trazer mais o conceito do colecionável, mesmo sem personagem. Então, são muitas variáveis que você pode trabalhar com marcas, com franquias, com brinquedos, enfim, para a criança, e sempre de uma forma muito delicada, muito sensível, porque crianças são sensíveis, né? As crianças são 2 características muito fortes de criança em pesquisa. Elas são muito espontâneas, extremamente espontâneas, e são muito sensíveis. Então, é muito fácil você identificar o que elas efetivamente gostam ou não gostam, e, ao mesmo tempo, você, na função de pesquisador, você tem que ter bastante sensibilidade para poder lidar com elas, afinal, são crianças, né? Então, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Exato. Bom, a gente já está caminhando agora para o final. Passou muito rápido, mas já estamos quase no finalzinho. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica para quem quer trabalhar com pesquisa ou focus group. Ok. Uma dica... Olha, eu queria deixar um canal aberto, né, para algum dos ouvintes que tiver interesse em trabalhar com pesquisa, para entrar em contato comigo, se tiver algum interesse. Assim, eu sei que a gente... enfim, eu costumo receber currículos de pessoas que querem trabalhar com pesquisa, que são da área de marketing, de publicidade. Às vezes a gente pode conversar, ver se consegue um projeto, porque normalmente eu coordeno os projetos de pesquisa da ideia, Consumer Insights, e normalmente a gente monta equipes, dependendo do caso, da metodologia, da ferramenta que nós vamos utilizar. Então, muita gente já passou por mim, muitas pessoas que hoje estão trabalhando com pesquisa.
Agora, um conselho de um modo geral, tirando esse convite, né, se deixar aberto essa janela de contato, é, de fato, estudar pesquisa. Eu acho que é muito importante você entender primeiro quais são as ferramentas, a sua importância e tudo isso antes de entrar no mercado. Ele é um mercado muito restrito, assim, a gente normalmente o pesquisador ele conhece a grande maioria dos outros pesquisadores, assim, as pessoas realmente se conhecem, mas em compensação as pessoas são muito bem-vindas a esse mercado, assim, porque a competitividade eu sinto que é um pouco diferente da publicidade, por exemplo, né? Você tem uma abertura maior para aprender, para trocar informações. Eu não sei, pode ser uma percepção minha, mas eu sinto isso. E um conselho que eu dou é, sobretudo para quem está na universidade, desculpa professores, tá, de universidade, mas colhem neles, assim, é muito importante, porque normalmente esses professores eles estão no mercado e eles precisam de jovens talentos, né? Isso é fundamental para quem quer se renovar, para quem precisa montar uma equipe, para quem quer fazer experimentações. Ninguém trabalha sozinho na pesquisa, né? E eu mesmo tenho que me ouvir muitas vezes isso, porque eu costumo participar da maior parte das etapas do processo produtivo da pesquisa, mas é muito importante você ter pessoas muito interessadas, estudiosas e dispostas a aprender. Então, acho que colar nos professores é muito... Não colar nas provas, mas colar dos professores eu acho muito bacana, muito importante. Eu garanto que eles vão receber vocês de braços abertos, sim. E para esse convite que você fez, o pessoal te enviar currículo, esse podcast vai estar disponível por tempo indeterminado. Então, o convite é por tempo indeterminado também? Também. Então, beleza. Eu acho que a Karen deve ter percebido isso, mas eu sou um cara que some, aparece e tal. Não fiquem chateados se eu não der um retorno rápido para vocês, mas tudo meu é André Soutilha. O meu e-mail é andré@ideiaconsumerinsight. Provavelmente vai ter isso na descrição do podcast, né? É andré@ideiaconsumerinsight.com.br. E redes sociais é tudo André Soutilha, todas elas. O André Soutilha também vai estar aí escrito direitinho para vocês verem. Então, podem mandar um contato, alguma coisa, tirar alguma dúvida. Apesar de não trabalhar na área acadêmica, eu sou muito estimulado por ela. Então, assim, por favor, tirem dúvidas, conversem comigo, se apresentem, eu acho isso bacana, é importante. Para mim também. Então, espero que seja para vocês também. E aí a gente finaliza por agora. Te agradeço muito o seu tempo, a sua participação, sua disponibilidade. Para mim foi incrível, espero para quem esteja ouvindo a gente agora também tenha sido maravilhoso e só tenho a te agradecer. Imagina, Karen, foi um prazer. Obrigado aí pelo convite, foi muito bacana para mim também, foi ótimo. Vamos lá, então ele tem que esperar... Quer que eu faça de novo a pergunta? Não, eu vou chegar. Vai chegar lá. Tá, vamos lá. O cliente, ele tem que pensar sempre... Pô, vou te encher de corte agora. Tá bom, sim, tá bom. Começar que tá bom, é péssimo. Tudo bem que é meio... Como é que se diz? Eu não sou a pessoa mais idônea. Não, idônea não é a palavra, agora eu tenho que cortar isso aí também, tá? Marcando o corte. Foi. Antes de você ir embora, eu vou pedir para você seguir esse podcast para não perder nenhum episódio. E eu quero saber o que você achou. Se tiver qualquer sugestão, feedback ou recomendação, também é só entrar no link e falar comigo por qualquer canal que você queira. Depois me conta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!